Nesse vídeo a gente vai entender o que é particionamento e qual a sua importância, qual a importância de particionar um disco para que a gente realmente não perca nada. Eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador alguns dados para que você possa entender. Então, particionamento é o processo de dividir arquivos, certo? Então, nesse caso aqui, desse computador que eu estou utilizando, eu particionei aqui em duas unidades que a gente chama de disco local C e disco local D. Esses nomes aqui eles já ficam, digamos, por padrão, mas claro, a gente pode sim renomear. Olha só, cliquei aqui, F2, então eu posso renomear, colocar aqui o nome que eu quiser, mas por padrão eles vêm disco local C e disco local D, onde o disco local C é geralmente onde a gente coloca o nosso sistema operacional. E o disco local D é justamente onde a gente coloca aqueles nossos documentos, aquelas coisas importantes, porque quando a gente for formatar, a gente vai apagar tudo que estiver no disco C. E o que estiver no disco D a gente vai deixar como aqueles nossos arquivos mais importantes, como é o caso de documentos, como é o caso de fotos, de vídeos, independente qual seja o seu tipo de arquivo, certo? Então, particionar quer dizer dividir, que é esse processo que a gente vai fazer para que a gente não perca aqui os nossos dados quando a gente for formatar o nosso computador na próxima vez. Essa é realmente a principal intenção, certo? Então, aqueles arquivos, inclusive esses arquivos aqui que ficam aqui em downloads, em documentos, em imagens, certo? Todos esses aqui, eles ficam no disco C. Então, quando a gente formatar, a gente vai perder. O que é que a gente deve fazer? A gente deve colocar todos eles, certo? Vai lá em imagens, copia todas as imagens. Vai lá em documentos. Então, a gente vai copiar todos aqueles documentos, claro, aqueles documentos que você não quer perder, e você vai colar aqui no seu disco D, porque quando a gente for formatar, a gente não vai exatamente perder nada. E tem outra função também que a gente pode fazer ao particionar, ao dividir aqui o HD. O HD, para quem não sabe, é exatamente o disco do nosso computador. É nele onde ficam armazenadas todas as informações. É realmente a memória do nosso computador. Então, por isso que a gente tem que colocar, a gente tem que dividir. E a gente dividindo assim, a gente pode delegar algumas permissões, principalmente no lugar que tem mais de um usuário. A gente tem usuário A, usuário B, por exemplo. Usuário aqui, Renato. Aí eu coloco para minha esposa um usuário diferente, porque é importante também, a gente pode colocar usuários diferentes, mais de um usuário no mesmo sistema operacional, porque cada um terá exatamente suas próprias preferências, ok? Quando eu fizer login no meu usuário, no usuário Renato, então aqueles dados meus serão exatamente para mim. O da minha esposa, por exemplo, terá as preferências dela. Ela colocará exatamente do jeito que ela quiser. E esses particionamentos a gente pode delegar permissões. Ok, eu criar aqui um disco F, por exemplo. Disco E, disco F. Só que eu não quero que ela veja esses arquivos. Então a gente pode limitar. Então também tem essa função. Além de você realmente fazer uma forma de segurança para que não perca quando você for formatar, tem essa outra questão de segurança também, que só você terá acesso quando a gente delegar aqui essas permissões.